nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe, a paz. Um menino nasceu como um filho se nos deu. Ele é o próprio Deus que vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o seu nome é maravilhoso. Glória ao príncipe da paz. O céu começa a se abrir, toda a terra se dobrou a ti. Cristo, o Rei dos Reis, veio nos buscar. Leva-nos em tuas mãos pelas portas da cidade. Na Nova Jerusalém, a noiva vai Amo Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cantamos Santo, Santo, Santo é o Senhor. O céu começa
Olá, meus irmãos, bom dia. É uma alegria muito grande estarmos em mais um Ao Redor da Mesa, na nossa sequência de estudos sobre educação. Hoje falaremos sobre o humanismo, né? O que seria essa linha de pensamento, o humanismo. Nós teremos o prazer de ouvir o reverendo Nelson discorrer sobre esse tema, né? E juntamente com o reverendo Nelson e eu, estamos aqui com o reverendo Flávio, presbítero Rodrigo. Mais uma vez me sinto honrado de estar ao lado desses irmãos capacitadíssimos, né? Pessoas conhecedoras da palavra de Deus, pessoas que estão o tempo todo buscando o conhecimento para instruir a igreja, né? Nós lembramos que os nossos encontros serão dados em 4 oportunidades, assim como nós já tivemos 2 encontros, esse é o terceiro, e no próximo domingo encerraremos esta série de encontros. No primeiro encontro, tivemos a oportunidade de ouvir sobre a cosmovisão, o que seria a cosmovisão, né, a doutrina da queda, como essa doutrina afeta radicalmente a natureza humana, né? O ser humano, uma vez criado perfeito por Deus, agora tem todas as suas percepções alteradas pela ação do pecado no homem, né? Inclusive eu queria comentar sobre isso, porque quando o homem cai, existe uma coisa que acontece no jardim que me chama muito a atenção. O homem, ao invés de desejar ir até Deus, no momento em que Deus se dirige até o homem, o homem não tem essa atitude, o homem ele se esconde de Deus. O homem, então, naquele momento, ele considera que Deus não seria a solução para o seu problema. Ou seja, naquele momento, não é, a referência do homem muda de Deus para algo que esteja, né, fora de Deus. Verdade. Não é? E com essa ideia, nós então entendemos que esse acontecimento, a queda, afeta todas as pessoas de todas as eras, não é? E nós precisamos de entender que todas as pessoas têm pressupostos, todas as pessoas têm uma referência. Nós, os cristãos, temos a Bíblia como a nossa referência. Isso quer dizer que aquilo que não estiver de acordo com a palavra de Deus, nós excluímos. Às vezes nós podemos ser até enganados, algumas vezes a gente acha, né, que algo provém da Escritura e não provém de verdade. Precisamos ficar atentos. Algumas ideias, num primeiro momento, colocadas de uma forma capciosa, podem se demonstrar ideias boas, mas quando nós colocamos pelo filtro das Escrituras, nós vemos que são ideias que levam à morte, não é? Então, partindo dessa ideia de que as pessoas possuem pressupostos, todas as pessoas possuem pressupostos. Vamos dar um exemplo. Um professor que dá aula de biologia, por exemplo, e que acredita no evolucionismo. Quando esse professor, for dar a sua aula de biologia, ele vai estar o tempo todo pensando no evolucionismo, ou seja, o evolucionismo vai estar ali junto, não é, com ele vai dar aula sob essa perspectiva, e não sob a perspectiva de um criador. Um psicólogo, por exemplo, quando tem o mesmo ponto de vista evolucionista, não é, ele também vai orientar as pessoas a ter um comportamento diferente a partir desse referencial. E será que com a educação nós temos a neutralidade de pressupostos? A educação seria um campo neutro, onde as pessoas não levam consigo as suas referências, os seus pressupostos, o seu histórico cultural? O senhor, pastor Nelson, poderia nos esclarecer isso? Muito bem. Em primeiro lugar, bom dia, presbítero Rodrigo, presbítero Felipe, reverendo Flávio. Então, mais uma vez, bom dia, meus amados. A pergunta era se em termos de ponto de partida, pressupostos ou crença, quando vamos falar de educação, é uma exceção? Não, de forma nenhuma, Felipe. Nenhuma teoria, seja na educação, em psicologia, em leis, política, nenhuma teoria surge no vácuo. Todas as teorias têm um ponto de partida. Todas, absolutamente todas. E com a educação não é uma exceção. E esse ponto de partida é um conjunto de crenças que todo ser humano tem, e esse conjunto de crenças, ele funciona como uma chave hermenêutica, ou seja, tudo o que o ser humano vê,
tudo como ele se relaciona é a partir desse pressuposto, desse ponto de partida, desse conjunto de crença. Esse é o ponto de apoio. Vamos colocar um exemplo. Vamos falar aqui dos teóricos da educação. Vamos tomar em primeiro lugar a Jean Piaget. Não vamos adentrar muito nas teorias dele, nós vamos diretamente à raiz. Jean Piaget, se fala na sua biografia, que aproximadamente aos 10, 11 anos, ele começou a observar os moluscos, onde ele vivia, e ele começou a fazer anotações, a observá-los, enfim. Ele ficou muito impactado com essa questão dos moluscos. Alguém pode estar falando, não, mas ele também observou o pardal alvino. É verdade, ele observou e escreveu um artigo a respeito disso. Mas eu quero me centrar no molusco, porque impactou. A tese de doutorado, ele retoma essa temática dos moluscos. Mas alguém pode estar pensando, o que tem a ver molusco com educação? Bom, para nós que acreditamos no criacionismo, que a criação para nós não tem muito a ver moluscos com educação. Mas para quem acredita na evolução, que ele acredita em um processo, esse processo evolutivo, do qual também vem surgir o homem de animais inferiores, olha, presta atenção, tá? Para se entender o homem, precisamos entender de onde ele veio. Ele veio de animais inferiores. Então, se queremos entender como o homem aprende, como ele se educa, como é o processo educativo do homem, precisamos tomar como referência os animais inferiores de onde ele provém. Teoria de evolução. Muito bem, então vamos imaginar. Nisso acreditava Piaget, não acreditava em criação, acreditava em evolução. Então imagine só aí uma lesma. Vou imaginar uma lesma e eu pego um pauzinho ali e eu cutuco, vou utilizar esse termo, eu incomodo essa lesma. Essa lesma, imediatamente, ele passa por um momento de desequilíbrio. Como assim desequilíbrio? Ela é incomodada por algo externo, mas ela logo começa a perceber, em termos piagetianos, ele começa a perceber e assimilar essa falta de equilíbrio. De onde que veio esse estímulo? O que aconteceu? Depois que ela assimila na sua estrutura, entre aspas, cognitiva, ela logo vem se acomodar e, mais uma vez, ela entra em equilíbrio. Ou seja, Piaget pensava nesses termos, e ele aplica isso à criança. Ele aplica isso à criança. Por isso que ele fala que se constrói a partir de uma estrutura. O ser humano, o professor, ele pode incentivar, ele pode estimular. Está vendo? Precisamente de onde surge, através da teoria evolucionista. Ele aplicou isso à educação. Vamos falar de um segundo exemplo. Paulo Freire. Paulo Freire foi uma outra educação que influenciou e ainda influencia muito a educação brasileira. Paulo Freire, ele tomou como verdade o materialismo histórico. Materialismo histórico, ele vai falar a respeito da sociedade, da economia e da história. Vou falar dos dois primeiro, vou me centrar em questão da história. O materialismo histórico, ele diz que para entender a história, nós precisamos entendê-la e o seu significado está dentro da própria história. Nada externo da história poderá nos dar o significado. Tá? Então, como podemos entender a história? O que é a história? E aí o materialismo histórico, ele vai falar precisamente que é uma luta. Há uma luta na sociedade. Há uma luta de classes. Mas a pergunta é, de onde Paulo Freire tiraria isso? Ele tirou de Karl Marx. Karl Marx, ele postulava que a sociedade e os seus sistemas econômicos e a história mesmo era uma constante luta. Luta de classe, luta na sociedade. Mas de onde Karl Marx tirou isso? Eu já me adiantei. Tirou de Darwin. Karl Marx era evolucionista. Não acreditava na criação. E quando ele via a sociedade, ele via através dos óculos evolucionista. Ele enxergava todo em termos de evolução. E quando ele leu o livro de Darwin, ele ficou extremamente animado. Eu descobri aqui algumas cartas. Descobri uma carta, tá, que Engels, o amigo de Darwin, manda para Darwin, precisamente um mês após de ter sido lançado no ano 1859, o livro de Darwin a respeito da seleção natural. E olha o que diz Engels, diz assim: Darwin
que eu, por sinal, estou lendo neste momento, é absolutamente esplêndido. Até hoje nunca houve uma tentativa tão grandiosa de mostrar a evolução histórica na natureza e certamente tão bem-sucedida. Darwin demorou algumas semanas para responder a seu amigo, e responde da seguinte forma, ele diz assim: durante o meu período de provação nestas últimas 4 semanas, porque ele estava cuidando da esposa que estava doente, ele diz assim, eu li todo tipo de coisas, entre outras, o livro de Darwin sobre a seleção natural. Apesar de desenvolvido no tosco estilo inglês, este é o livro que contém a base para a nossa visão histórica natural. Alguns meses depois, Darwin escreve para outro amigo e diz assim: o livro de Darwin é muito importante e me serve como base da luta histórica das classes. Ou seja, Marx. Quando Marx diz que o livro de Darwin serviu como base na luta histórica das classes, não é difícil entender por que Paulo Freire, nos seus livros, ele fala tanto de opressores e oprimidos. Porque Paulo Freire também olhava através da visão evolucionista. Muito bem, então, qual é o nosso ponto de partida, Felipe, presbítero Rodrigo, reverendo Flávio? O nosso ponto de partida é o Deus triuno e a sua palavra lei. Nós entendemos que Deus é rei, e a vontade do rei é lei. Por isso que não faz sentido, quando nós vamos discursar, quando nós vamos ensinar a respeito de economia, começar com um manual fora da Bíblia. Nós precisamos começar pela Bíblia. Quando nós vamos falar a respeito de psicologia, nós precisamos começar pela Bíblia. É o nosso ponto de partida. Quando nós vamos falar a respeito de história, devemos começar pela Bíblia. Quando nós vamos falar a respeito de linguagem, devemos começar pela Bíblia. Quando nós vamos falar de leis, nós devemos começar a iniciar pela Bíblia. Não deveríamos voltar a ter essa habilidade, a capacidade nós temos. Voltar a ter essa habilidade de iniciar sempre pelas Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras é o nosso ponto de partida e deve ser não somente quando falamos de moralidade, deve ser quando falamos de matemática, português, língua, psicologia, filosofia, história, enfim. Ótimo. Pastor Nelson, eu gostaria então de direcionar nesse momento, lançar um questionamento já focando propriamente no humanismo, no que diz respeito às origens e aos fundamentos. Não é? Se nós fizermos uma pesquisa rápida, poderíamos fazer até nos valer do Google enquanto ferramenta, e se nós fizermos essa pesquisa, nós descobriríamos, né, ou perceberíamos que o humanismo enquanto linha de pensamento é algo bastante antigo, né? Bastante antigo. Nós temos ali o humanismo enquanto filosofia já sendo tratado, né, mencionado e aproveitado no contexto do Renascimento, do Iluminismo, né? E eu gostaria então de direcionar a indagação justamente para esse âmbito, né? Então minha pergunta vai ser: quando de fato começou o humanismo e as características essenciais dessa linha de pensamento? Creio que nós tenhamos aí muito pano para manga, e eu deixo aí para o senhor. Obrigado, presbítero. Bom, o senhor falou a verdade, enquanto linha de pensamento é muito mais antigo do que nós poderíamos imaginar ou pensar. Tem alguns que identificam o humanismo com o Renascimento. Aliás, deixa esclarecer que o termo Renascimento é um conceito teológico. Provém precisamente do renascer, do nascer de novo. Ou seja, foi um termo teológico que foi colocado como o homem renasce. Olha só, mas é um conceito teológico. Mas o humanismo nasceu muitos séculos antes. O humanismo nasceu num jardim que foi plantado por Deus. A Sagrada Escritura nos mostra que o humanismo, enquanto humanismo na criação, na criatura, começa em Gênesis capítulo 3. E antes de ir às Sagradas Escrituras, o presbítero me perguntou qual seria a característica elementar, distintiva do humanismo. Autonomia. Autonomia. Ou seja, o humanista diz assim: o ser humano não precisa de nada, nem de ninguém, para ser
o que Ele é e para alcançar o que Ele desejar. Não precisa de nada. Portanto, Deus, nesse momento, se transforma num conceito limitante. É um conceito que limita o homem. Limita o homem, em primeiro lugar, quanto à sua liberdade. É por isso que o humanista, ele sempre quer proclamar independência. Independência ou morte? Independência ou morte? Ele sempre quer proclamar independência, quero ter liberdade. E liberdade absoluta. E nós sabemos que liberdade absoluta só pode ter Deus. Nós não podemos escolher, tá? Quem vai ser o nosso pai, quem vai ser a nossa mãe. Isso está fora da nossa escolha. Ninguém tem, ser humano, ele está limitado, não tem uma liberdade absoluta, só Deus. Mas o humanista quer isso. O humanista, ele dirá que Deus é um conceito limitante à sua felicidade. O humanista, ele vem tornar como Deus a sua própria felicidade, sua própria satisfação. E Deus é um conceito limitante porque Jesus Cristo falou, tome a sua cruz e siga-me, negue a si mesmo. Mas isso vem em confronto, vem de encontro à minha felicidade, porque eu não quero negar a mim mesmo, e eu não quero negar o meu desejo, minha própria vontade. O humanista, ele dirá que Deus é um conceito limitante também quanto à inteligência. Reverendo Flávio, estive numa oportunidade, na certa faculdade, fui convidado para falar a respeito do cristianismo. E a palestrante que me antecedeu, ela começou a discursar a respeito do porquê os cristãos foram perseguidos na época do Império Romano. E aí ela falou que, não sei de onde ela tirou isso, não sei de que livro, qual seria a biografia, ela disse que os cristãos foram perseguidos porque era um bando, desculpa a expressão, falou assim, um grupo de bobos, ignorantes, desculpa a expressão, foi um termo forte, um bando de estúpidos. Então é essa a visão que o humanista quer falar. Se você não se desvencilhar de Deus, isso vai prejudicar a sua inteligência. Por isso, em qualquer debate, tá, em faculdade, no meio acadêmico, onde se apresenta um cristão, imediatamente ele já é visto, mesmo que não seja dito, já é visto como um subproduto, é algo inferior, porque o conceito de Deus para o humanista vai prejudicar a sua inteligência, quando na Bíblia nós vemos que é tudo o contrário. E é um conceito limitante para a superação do homem. Muito bem, se você perguntar ao humanista, quais são os elementos que constituem o universo? O humanista, ele falará que é matéria, são átomos. É um conjunto de átomos, é somente matéria. Se você falar, mas Deus não concorda com essa definição, ele vai falar, Deus não importa, eu sei mais do que Deus. Então, o humanista, ele diz que ele não precisa de Deus para conhecer o universo, para saber o que ele é, nem qual é a função de cada elemento no universo. Eu não careço de Deus, sou eu mesmo. Não careço de Deus para saber como me comportar. Eu faço minhas próprias regras morais. Eu sou meu padrão moral. Aliás, como Nietzsche falou, escreveu, eu vou além do bem e do mal. Eu sou o super-homem. Não o super-homem do Clark Kent, tá? O super-homem é aquele que está acima de todos esses conceitos limitantes. Agora, a Bíblia claramente nos mostra que rejeitar a Deus é rejeitar o conhecimento. Conhecimento e verdade, deixa eu esclarecer nesta manhã, conhecimento e verdade estão unidos essencialmente. Você não pode escolher um e desprezar o outro. Há uma unidade essencial. Portanto, rejeitar a Deus, segundo a Bíblia, é rejeitar o conhecimento, porque você rejeita ao Deus da verdade, a quem quer, por definição, a verdade. Deixa eu ler, por favor, Gênesis capítulo 3, onde aparece a origem do humanismo. No versículo 1, diz a palavra do Senhor que a serpente, que aqui é Satanás, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Percebam, conceito limitante. Deus está te limitando. Por que Deus colocou esses limites? Aí a mulher diz, do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Olha o que diz no versículo 4.
Aqui está a característica do humanismo. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Deus não é a fonte de verdade. Não é a única fonte do conhecimento. Há verdade fora de Deus. Aliás, Deus esconde as coisas. Deus é mentiroso. Se Deus disse: você vai morrer, você não morrerá, diz o humanista. Precisamente a mesma característica. Desafiando, você pode encontrar a verdade pelo seu próprio caminhar. Pode empreender a sua própria empreitada científica. No versículo 5, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirá os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Você, Eva, pode determinar o que é certo e errado. Você não precisa de Deus, você pode ser Deus. E como Deus, você pode determinar as coisas, o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, o que é justo, o que é injusto. Quem faz isso é Deus, mas você pode ser Deus. Enfim, agora já concluindo essa parte dessa pergunta, por isso que o humanista, ele, ao rejeitar a Deus, ele vai substituir Deus por alguns outros conceitos. Razão. E aí vem o racionalismo. A razão é a guia infalível. Mas o reverendo Flávio, no primeiro programa, e o Felipe aqui nos relembrou e muito bem, que a Bíblia nos diz a respeito da queda. E a queda afetou o ser humano por completo. Afetou inclusive a sua capacidade de raciocinar, ou seja, de pensar de forma coerente, de se expressar de forma coerente. É por isso que nós temos as falácias. Por isso que temos as falácias. Mas quando o humanista ele já não pode, ou não coloca a razão como Deus, ele vai colocar os seus sentidos como infalíveis. Ali é que vem o empirismo. Ou depois vai colocar o sentimentalismo, o sentimento, as emoções. E é interessante que hoje nós estamos vivendo isso. Hoje a maioria das legislações no mundo todo está legislando a respeito de sentimentos, a respeito de emoções. Como você está se sentindo, como você deve se sentir. Isso nunca se viu na história, somente agora. Isso é fruto do humanismo. A questão é que não dependemos de Deus. Não dependemos de Deus ontologicamente. Ou seja, nós não fomos autoproduzidos. Não produzimos a nós mesmos. Nós dependemos de Deus, somos criaturas. Não dependemos de Deus epistemologicamente. Que palavra complicada. Ou seja, nós não podemos conhecer se não fosse por Deus. E não dependemos de Deus moralmente. Nunca saberíamos o que é certo, o que é errado, justo e injusto, se não tivéssemos um padrão absoluto de moral, a saber, Deus. Reverendo Nelson, primeiramente, antes de te fazer uma pergunta, quero dar bom dia a todos vocês que estão na mesa comigo aqui, a vocês que estão aí acompanhando, e vocês que estão também assistindo a transmissão, e quero renovar vocês aqui, a declaração da minha satisfação de estar nessa mesa com vocês aqui, viu? É sempre um momento muito agradável e tudo. Reverendo Nelson, o senhor recentemente, o senhor compartilhou conosco um material, um escrito, que, aliás, eu quero parabenizá-lo, né? Um material muito bom, muito instrutivo, muito edificante, onde o senhor fazia algumas considerações a respeito do humanismo como uma religião, e um pouco mais do que isso, não apenas como uma religião, mas como uma religião que domina, que predomina, né, as escolas superiores do nosso país e do mundo afora. É curioso isso, porque eu fico imaginando que as pessoas que estão nos assistindo agora, elas podem ser tomadas de algumas interrogações, porque quando a gente fala de religião, a mente da gente já começa a pensar em casas de assim, culto, templos, né, em sacerdote, em rituais de adoração, né, em um ser transcendental, assim, né, que é o alvo, que é o objeto desse culto, dessa adoração, enfim. E a minha pergunta é no sentido do senhor poder compartilhar um pouco desse pensamento, daquilo que o senhor colocou para nós naquele escrito. Ou seja, é correto nós afirmarmos que
essa propagação do humanismo, isso se equipara também a uma divulgação de religião? É correto isso, afirmar isso? Reverendo Flávio, o humanismo, sim, é uma religião. E uma religião com um corpo de doutrina muito bem estruturado. E com uma missão missionária muito bem estabelecida. Tá? O grande problema, reverendo, é que dificilmente nós veríamos como um catedrático, um professor ensinando numa sala, como uma figura que está ensinando religião. Tá? Porque nós caímos na armadilha promovida pelo próprio humanismo. O humanismo ele veio redefinir religião como aquele que... Uma pessoa religiosa é aquele que presta culto a um ser superior ou transcendental, e aí vem o rito e tudo mais. E quando nós caímos nessa armadilha, nós passamos a olhar para o humanismo como uma proposta neutral, uma proposta neutra. Uma proposta, inclusive, até legítima, que o professor de faculdade é uma pessoa que está agindo no terreno neutral, uma pessoa neutra, que ele saiu da sociedade, ele abandonou, se desvencilhou de todas as suas crenças, seu contexto histórico, seu contexto familiar, seu contexto nacional, todo esse contexto cultural, ele conseguiu sair disso para um terreno neutro, e não sei qual seria esse terreno neutro, e ele é um observador neutral, e ele observa desde fora. Bom, quando colocado nesses termos, nós vemos que soa ridículo. Soa ridículo porque é ridículo. Eu ri muito quando falou o presbítero, sexta-feira passada, que neutralidade só encontramos com pode falar. Só no detergente. Só o detergente. Deixa eu contar, só abrir um parêntese. Só no detergente neutro. Quando eu comprei o primeiro carro, me falaram que a pintura duraria mais se eu lavasse meu carro com o detergente neutro. Ali eu comecei a pensar detergente neutro, que legal. Então eu fui pesquisar o que seria o detergente neutro. E enquanto mais lia, mais confuso ficava. Então eu dei um passo de fé, e me dirigi até o supermercado. Não vou falar o que é supermercado, senão estou fazendo propaganda. E eu fui ao supermercado com a esperança, com a minha fé, de que algum rótulo falasse assim: detergente neutro bom para carro. Bom... Até hoje não entendi que seria um detergente neutro, mas eu achei algo parecido. Muito bem, eu acredito que na mesma confusão nós caímos quando nós não analisamos, não pensamos bem a respeito dessa neutralidade. Muito bem, o humanismo na religião, sim. Por quê? Toda religião, presbíteros, pastor, toda religião, ele procura dar respostas as questões mais importantes e elementares da vida. Toda religião. Em primeiro lugar, primeira pergunta: qual é a origem do universo? Toda religião, ele procura dar alguma resposta a respeito disso. Inclusive o budismo. Existe algum propósito? Há existência após a que nós já estamos vivendo? Como devemos nos comportar? Como devemos lidar em nossas relações? O que é real? A verdade existe? Podemos alcançá-la? Podemos vivê-la? Muito bem, quando você começa a perguntar ao humanista qual é a origem do universo, ele irá responder: evolução. Não é criação. Quando você pergunta, mas você reconhece que existe mal no cosmos? O humanista não vai chegar ao ponto de muitas religiões de falar que o mal é uma ilusão. Não, o humanista vai reconhecer que há um mal, existe o mal, mas ele vai negar a sua origem real. Explico. Para o humanista, o mal não procede do coração do homem. No livro de Mateus, capítulo 15, versículo 19, Jesus Cristo diz que do coração do homem que procede o mau pensamento, adultérios. E os irmãos vão se lembrar daquele versículo, Mateus 15, versículo 19. No entanto, o humanista nega. Ele diz que o mal não provém do coração do homem, o mal está nas instituições.
O mal está nos governos, o mal está nas organizações, o mal se encontra nos sistemas econômicos, o mal está em qualquer lugar, menos no coração do homem. Jamais, porque o homem é bom, de natureza boa, bom por natureza. Aqui nós lembramos Rousseau, tá? Então a pergunta é como erradicamos o mal, como combatemos o mal? E o humanista ele vai falar assim, mude o ambiente. Ele vai falar, controle os fatores, controle as organizações, controle os governos, controle as igrejas, controle a economia, controle as escolas, controle as famílias, controle a legislação, controle o que as pessoas comem, controle como as pessoas gastam seu tempo, controle tudo, planeje tudo, seja o grande planejador, seja o grande controlador, seja o grande predestinador. Vamos utilizar esse termo. Predestinação é um termo que muitos criam arrepios. Mas é um conceito inevitável. Sempre alguém predestina. Ou só na força desconhecida da natureza, como diria um evolucionista? Ou é o homem, de forma particular, ou reunido numa elite ou num governo? Ou é Deus? Sempre alguém predestina. Então o humanista vê a si mesmo. Os irmãos perceberam que eu já falei a respeito de criação, a respeito de queda. Vamos falar a respeito como o humanista vê a redenção. Eu sei que muitos não vão gostar quando escutem isto, principalmente se antecedendo às campanhas, se antecedendo às eleições. O humanista vê a si mesmo como o Messias personificado através da educação. Uma educação messiânica. Por isso que você vai ouvir muitos afirmarem assim, se você quer ver o Brasil crescer, o Brasil melhorar, menos delinquência, pessoas melhores, mais educação. Mas aí você começa a pensar isso, mais educação quer dizer o quê? Mais moralidade? Não! Principalmente a moralidade cristã. Mas com mais educação você quer falar o quê? Mais matemática? Vamos ensinar mais matemática no Brasil que a delinquência vai diminuir? Vamos ensinar mais física? Vamos ensinar mais química? Vamos ensinar mais português? Vamos ensinar línguas estrangeiras? E você começa a perceber que essa não é a proposta. A proposta do humanista é ensina aquilo que eu considero valioso, que eu considero verdadeiro. Tudo mais deve ser descartado. E se você seguir aquilo que eu estou falando, nós chegaremos à consumação. Nosso reino milenar. Nós chegaremos à perfeição, à utopia, igualdade e fraternidade. Só que eu fico muito desconfiado com esses dois termos, porque eu me lembro da época que passou na história, a gente lê da Revolução Francesa. De fato, houve fraternidade para todo aquele que não concordavam, eram fraternalmente colocados na cadeia. E igualdade, igualmente foram colocados na guilhotina. Então, desconfio muito nesses dois termos, fraternidade e igualdade, à luz do humanista. Pastor Nelson, Sim. O senhor tem esclarecido esses conceitos vindos do humanismo, né, e eu até comecei a pensar aqui como seria a publicação de uma teologia sistemática humanista, né? Para quem não está Verdade. Para quem não está habituado com o termo, a teologia sistemática é a parte da teologia que coloca os assuntos em ordem, né, de uma forma que fique mais fácil de se entender, onde ali você coloca os conceitos de forma clara. Na verdade, é isso que acontece com o humanismo, mas talvez não de uma forma, né, aberta. Né? Eles colocam seus conceitos, né, mas talvez não de uma forma clara. Eles talvez tentam passar como uma mensagem boa, mas na verdade o que eles estão fazendo é excluir Deus de toda a noção do conhecimento. Né? Eu queria que o senhor explorasse um pouco sobre o que o humanismo traz de prejudicial. O que seriam as consequências prejudiciais vindas do humanismo? Tá.
eu creio que já se percebeu, pelo que nós temos falado a respeito do humanismo e pelo nosso próprio tom, nós somos muito amigos dessa corrente. De fato, deixa eu esclarecer, nós não somos amigos dessa corrente, nós encontramos uma corrente altamente prejudicial. Em primeiro lugar e principalmente, porque Deus mesmo diz que todos aqueles que o odeiam amam a morte. No livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 36, diz: todos os que me odeiam amam a morte. E o humanista odeia a Deus. Como consequência, passa a amar a morte. Por isso, quando nós percebemos essa relação e nós deixamos que o humanista livremente doutrine os nossos filhos, nós estamos tendo um convite à morte, chamando a morte para os nossos próprios filhos, já que permitimos que eles sejam afastados da fonte, a única fonte de vida. Esse é a meta, o alvo do humanista: separar de Deus, tirar Deus da equação, arrastar para o canto escuro tudo que fale de Deus. E se nós permitimos que isso seja implantado na mente, nos corações dos nossos filhos, é um convite à morte. Mas antes de prosseguir, a conversar a respeito do porquê o humanismo é prejudicial, eu gostaria que o reverendo Flávio, por favor, nos trouxesse à memória algo muito bonito que o Senhor falou a respeito da criação no primeiro programa. Criação, que quando Deus chama, Ele não somente cria, mas também Ele define. Lembre para nós, por favor, como era isso. Sim, eu assim lembro, e esse é um ponto, um aspecto da criação que é muito impactante, porque a palavra de Deus deixa muito claro que quando Deus cria, Ele cria pela sua palavra, né? Sim. E isso implica não apenas que a palavra de Deus seja poderosa, né? Ela tem esse poder criador, mas quando diz que Deus criou todas as coisas pela sua palavra, e o relato que nós temos em Gênesis, de Deus falando, isso nos chama a atenção também para o conteúdo dessa palavra, e que o conteúdo dessa palavra define a essência daquilo que é chamada a existência. Então a gente já tem logo assim, desse início um relato que serve até para um pano de fundo filosófico também, de entender a realidade daquilo que a gente tem discutido na filosofia com relação à essência, se a essência precede a existência ou não, Sim. ou se a existência precede a essência ou não. Para o relato da criação, uma coisa muito clara, né? A essência precede, porque o próprio Criador, ele determina a essência da sua criação, né? E isso nos dá não apenas essa noção, né, de que as coisas têm essência, e o ser humano tem uma essência que não é algo que é fruto da opção dele, da escolha dele, mas que é algo que deriva do seu próprio Criador. Mas isso também nos dá a ideia de que o mundo é uma realidade objetiva, que pode ser conhecido. Sim, muito bem. Né? Existe verdade nesse mundo, verdade verdadeira, verdade que não é a minha verdade, que não é verdade, é verdade mesmo, porque ela deriva daquele que criou o mundo. Então esse é um aspecto que foi abordado naquele primeiro bate-papo nosso. Okay. Eu acho que é a isso que o senhor estava se referindo. Né? Precisamente isso. Muito obrigado, reverendo Flávio. Precisamente porque o mundo foi criado por Deus e definido, é que nós podemos compreendê-lo. Porque você não pode compreender algo que não tem uma essência, que não está definido, é uma massa, é algo que você não sabe. O que é isso? Não sei. Mas quando você já vê algo que está definido, e portanto delimitado, porque definição é isso, você delimita. Né? Aliás, deixa eu só comentar, abre um parêntese, tomara que eu não esqueça de fechar também um parêntese, abrindo um parêntese, por isso é que Deus resiste a uma definição, porque definir Deus é limitá-lo. Por isso que quando Moisés pergunta, se eu não estou equivocado em Êxodo, capítulo 3, pergunta, mas ele vai me perguntar, Senhor, qual é seu nome? Como é que eu chamo? Como é que defino o Senhor? E Deus simplesmente fala para ele que eu sou o que eu sou. Eu sou o que eu sou.
E eu resisto a qualquer definição. É verdade que Deus se revela através dos seus nomes, mas Ele revela um aspecto do seu ser, um aspecto do seu caráter, um aspecto do que Ele é. Mas Ele não define a si mesmo com uma definição fechadinha, porque definir é delimitar. Mas o universo está delimitado, está fechado. Ele já foi criado e definido por Deus, por isso pode ser compreendido. Mas deixe eu dar um exemplo quando não falamos a respeito de definição para se entender. Quando nós estamos falando de definição, não estamos falando aos verbetes no dicionário, aquelas informações que estão no dicionário, você vê aí. Um exemplo, vamos procurar no verbete, vamos colocar buscar no dicionário o que diz a respeito do cão, tá? E não vamos encontrar algo parecido, eu anotei algo aqui, vamos encontrar, segundo o dicionário, cão é um mamífero carnívoro da família dos canídeos. Tá. Se gosta de latim, vai falar o mesmo dos gêneros canis familiares, que é a mesma coisa. Possui várias colorações, tamanho, temperamento, mas todos nós concordamos nesta manhã que o que fala o dicionário a respeito do cão não é o cão. Ele está descrevendo algo que está na realidade, está fora do dicionário, está na realidade. Ele já está definido numa estrutura específica e dentro de uma estrutura maior com uma funcionalidade, com uma função diferente. Que esse, vamos falar assim entre aspas, sujeito, tá? Essa criação, essa criatura, nunca vai ser uma vaca, não corresponde à sua estrutura, nunca vai ser um ser humano. Ele já está definido, você pode chamá-lo de cão, em português, pode chamá-lo em italiano de cane, pode chamá-lo em inglês de dog, pode chamar em espanhol de perro ou de can, você pode chamar de vários nomes, mas ele tem uma estrutura diferenciada que o diferencia de uma vaca de um ser humano. E o que vale para o cão, vale para cada coisa que nós encontramos no cosmos, no universo. O homem foi definido como homem, com uma funcionalidade diferente do cão, da vaca e da mulher. A mulher foi criada diferente do homem, com uma funcionalidade, com uma estrutura diferente. Deus criou assim, é isso que nós queremos dizer com o universo está definido. Mas hoje há uma corrente filosófica, não uma, senão várias, que tenta apagar essas definições, esses limites, esses quadros, essas limitações, para que o homem seja, como já falou no primeiro programa, o que o homem quiser, a mulher da mesma forma, as instituições também, aquelas que aparecem na Bíblia, estão delimitadas. A instituição de família, a questão como Estado, estão delimitados por Deus, definidos. E toda vez que nós atentamos contra isso, caímos em irracionalidades, caímos no ridículo. Desculpa a expressão, mas essa é a palavra. Ótimo. Pastor Nelson. Sim. O senhor acabou de dar exemplos, né, agora a respeito dessa reverberação da doutrina bíblica da criação, né? Sim. Esse efeito irradiador dela, tão interessante, tão sugestivo, né, para nós entendermos a realidade a partir dela, né, e para nós vivermos dentro dessa realidade de uma forma que agrade e glorifique a Deus, que redunde em glória a Deus, né? E nós sabemos que esta afirmação, né, da doutrina bíblica da criação, né, e a expressão dela entra em rota de colisão com o humanismo, né, e naturalmente, né, com o desdobramento, né, do humanismo na perspectiva do relativismo, né, onde nós temos, né, na questão do relativismo, referencial no homem, né, das coisas, e em cada homem naturalmente. Então, dentro desse panorama que o senhor já colocou, né, a respeito da doutrina bíblica da criação, do contexto que está sendo explorado, a minha pergunta seria uma pergunta agora de aprofundamento, de ênfase. Sim. Eu gostaria de perguntar para o senhor o seguinte: como é que o pensamento humanista, que rejeita as definições dadas por Deus, é prejudicial ao entendimento da história, pastor? Obrigado, presbítero. Eu lanço um desafio. Pergunta se o professor de História, Ensino Fundamental,
ensino médio, faculdade, mestrado, doutorado, pergunte para ele o que é história. Desculpa a expressão, vai entrar em parafuso. Porque tantos quantos professores há, tantas são as definições que eles vão dar. Alguns vão falar, bom, a história é o registro de eventos marcantes. Aqui temos um problema. Acabou-se de confundir história com registro. Registro é uma coisa, história é outra. Outros falarão que história é um aglomerado de datas escolhidas por uma elite, por uma classe opressora. Se você pergunta ainda, já que você vê que seu professor fica meio constrangido, diga o seguinte: professor, existe algum princípio unificador entre os eventos? Ou qual é a relação entre Cristóbal Colombo descobrir a América? Podemos falar como presbiteriano, Simonton chegar aqui no Brasil e Donald Trump ser eleito nos Estados Unidos. Esses eventos aconteceram porque aconteceram? São aleatórios? Ou há alguma linha, um princípio unificador entre Colombo, Simonton e Trump? Eu acredito que ele vai ficar muito confuso. Muito confuso. E pelo menos vai ficar constrangido. Muito bem, para o cristão, o que é a história? E eu vou repetir. A história para o cristão é a manifestação dos decretos de Deus no tempo e no espaço. Mais uma vez, o que é história para o cristão? É a manifestação dos decretos de Deus no tempo e no espaço. Então depois falar, pastor, o termo decreto não entendi muito bem, é porque não é tão comum em nosso dia a dia. Então vamos trocar por plano. É a manifestação do plano de Deus no tempo e no espaço. Eu acredito que aí ficou muito mais claro. Tudo que existe faz parte do plano de Deus. Tudo aquilo que existiu foi parte do plano de Deus. Tudo aquilo, até os eventos futuros, que existirão, fazem parte do plano de Deus. Ou seja, a história é a manifestação dos planos de Deus. Até os eventos futuros, eles já foram determinados por Deus. Estamos vivendo um universo fechado. E esse universo fechado se chama plano eterno, decreto eterno de Deus. Vou colocar alguns exemplos. Em primeiro lugar, Abraão, a palavra do Senhor nos diz no capítulo 15, que Deus chama Abraão e diz, Abraão, eu vou te dar uma descendência. Muitos traduzem o nome Abraão como pai exaltado. Mas tem uma linha de tradutores que traduzem Abraão como pai de muitos. E eu vejo que faz muito mais sentido. Imagine você que Abraão chega lá na terra de Canaã e ele se apresenta, era o homem rico, e se apresenta ali, fala aí, boa tarde, qual é o seu nome? Meu nome é pai de muitos. E quantos filhos o Senhor tem? Nenhum. Era motivo de zombaria, mas Deus o chama e fala, eu vou te dar não somente um filho, você vai ter uma grande descendência. Tá bom, Senhor, eu vou ter descendência. Olha para trás, não tem nenhum filho, mas se o Senhor está falando, está falando. E essa descendência vai ficar em terra estranha, terra estrangeira, nós sabemos que falava do Egito, por 400 anos, Deus falou por 400 anos. E depois disso, o Senhor diz assim, e depois eu tirarei, eles sairão com grandes riquezas. Então Abraão fica pensando, Senhor, não tenho nenhum filho, agora já vou ter uma descendência, e uma descendência vai ser escravizada por 400 anos, e depois essa descendência sairá rica daquele lugar. Senhor, não estou entendendo nada, mas se o Senhor falou, está falado. O Senhor Deus falou isso praticamente quase 600 anos antes do cumprimento da saída do Êxodo. Se cumpriu exatamente ao pé da letra. Então, qual é a relação de Deus com a história? Tudo o que acontece faz parte do plano eterno de Deus. E deixe corrigir, por favor, aqui um mau entendimento que eu tenho percebido, inclusive em pregadores, quando falam de Deus a respeito do futuro. Eles mostram a Deus se relacionando com o futuro como se o futuro fosse algo externo de Deus.
Ou seja, como se Deus fosse dar uma espiada, uma olhada, deixa ver o que vai acontecer no futuro. E depois vem e conta para o Flávio, conta para o Felipe, depois conta para o Rodrigo, para os seus profetas. Ah, vai acontecer isso. Ah, obrigado, Deus. Não, isso não existe, irmãos. Não há futuro independentemente de Deus. Por isso que Deus conhece todas essas coisas, porque nada acontece se Deus não determina que assim aconteça. Pastor Nelson, nós já estamos caminhando para o final do nosso programa. Eu vou pedir para que o senhor faça um breve comentário, né, de como o cristão deve ver a educação e o que deve fazer a igreja enquanto agência do reino. Tá. Primeiro vamos definir educação. É um termo que você busca no dicionário, nos livros de pedagogia, em cada livro você encontrar uma definição diferente. Educação é tornar uma pessoa destra naquilo que você considera de valor. Educação é tornar uma pessoa destra naquilo que você considera de valor. É dever de nós pais que os nossos filhos sejam destros, sejam experientes, sejam peritos e totalmente habilitados para cumprirem os propósitos e as ordens de Deus em todo aspecto da vida. Essa é a função de nós como pai. Que eles sejam preparados, eles sejam destros, totalmente habilitados para cumprir as ordens de Deus em todo aspecto da vida. Por isso que nós ensinamos matemática desde o ponto de vista de Deus. Por isso que nós ensinamos biologia desde o ponto de vista de Deus. Por isso que nós ensinamos história desde o ponto de vista de Deus e não desde o ponto de vista evolucionista nem marxista. Por isso que nós ensinamos a eles em todas as áreas da vida e de conhecimento, seja português, língua, biologia, história, enfim, desde o ponto de vista de Deus. Devemos levar a sério a nossa responsabilidade e não acreditar que a nossa responsabilidade se limita ou a nossa função de levá-los ao templo aos domingos. Não. Devemos investir em uma educação fundamentada na cosmovisão bíblica, pois de nada adianta você trazê-los aos domingos ao templo, ouvir a pregação, ouvir a lição da escola bíblica dominical, e você precisamente está promovendo, colocando, oferecendo seus filhos para o ensino humanista, o qual o único propósito que tem é afastá-los de Deus, tirar Deus da equação. Devemos nos fundamentar numa educação fundamentada essencialmente na cosmovisão bíblica, porque Deus irá requerer, demandar a cada um de nós a responsabilidade, embora pareça redundância, e talvez seja, mas o que eu quero deixar claro, que Deus irá pedir contas a Rodrigo, Felipe, Flávio e a mim. O que você fez com os filhos que eu coloquei sob teus cuidados? Esses filhos me pertencem, não era sua propriedade, pertencem ao rei. É um assunto que, se a gente pudesse ficar aqui por mais uma hora, eu tenho certeza que nós poderíamos conversar ainda mais e aprender mais sobre esse tema. Pastor Nelson domina esse assunto, com certeza está à disposição também dos irmãos que quiserem conversar sobre esse assunto, né? Quiserem tirar dúvidas pontuais. É uma pessoa acessível, né? Quem tiver interesse pode conseguir facilmente o contato do pastor Nelson conosco, ele com certeza irá atender aquelas pessoas que tiverem esse interesse. Na semana que vem nós continuamos com o Ao Redor da Mesa, com o tema da educação, finalizando assim esse ciclo, né? E nesse último encontro nós conversaremos sobre a psicologia ateísta, né, e seus danos à educação. Eu espero que você tenha absorvido bem o conteúdo que foi passado aqui, né? Bastante informação. Você pode voltar aí e assistir de novo, caso seja seu interesse, não é? E nós nos vemos na semana que vem, então, finalizando essa sequência de estudos, né? Amém. Então, tenha uma ótima semana. Amém. Muito obrigado. Abençoe vocês.